Boa noite. Mais um sábado em casa com arte para falar só de coisa boa. Recebo mais uma vez aqui Carlos Eduardo Leal, professor, psicanalista, escritor e artista plástico, para falar sobre Bosch e Van Gogh. E para a gente não perder tempo, eu vou logo convidar ele para entrar aqui e dividir essa bola comigo. Olá, e aí, minha Querido, querida, boa noite, tudo bom? tudo ótimo. Obrigado pelo convite para estar aqui mais uma vez contigo. A Prazer sua voz enorme. está. O som está todo mundo escutando? Legal? Alô, Para tá mim, todo mundo me ouvindo aí? está Dá todo para mundo ouvir o que eu ouvindo, estou falando? Cadu. Dá para ouvir? Fala, Rodrigo, boa noite. Ei, minha irmãzinha, Crica, Eu acho sua que a minha conexão não família está toda. boa. Oi? Só um minutinho, Cadu. Tá bom. Eu não estou escutando Cadu. Agora acho que voltou, Cadu. Voltou? Dá para ouvir? Voltou. Agora dá. Legal. Então, você sabe que essa semana, para o pessoal que está chegando agora e não assistiu a gente semana passada, né? A proposta do Aham. papo da semana passada era falar da Clarice e do Van Gogh. Só que como a Clarice tinha muito conteúdo para a gente falar, nós resolvemos dividir e aí o Cadu sugeriu de falar do Bosch também. E aí, por causa disso, eu me vi aqui, cara, estudando Bosch, Van Gogh, né? Tipo, livros e mais livros, semana Eu toda. também. E estudando também A Noite Estrelada, né? Eu vi que você falou que de um quadro dele, do Van Gogh. Eu vou mostrar aqui. E eu também separei aqui A Noite Estrelada, porque eu não falar da Noite Estrelada é impossível, né? Mas, pô, vamos nessa. Começa, eu começo, como é que faz? Não, você começa, Eu sempre. começo? Então tá. Então, de novo, né, Lu, muito obrigado. Lu, uma grande artista plástica, uma amiga queridíssima, minha curadora de arte. Vez por outra eu faço mais artes aí e ela super generosamente se ofereceu para fazer minha curadoria e aí eu fui expondo em alguns lugares. Bom, como ela falou, né, a gente da vez passada ia falar sobre Clarice, Van Gogh. É muito, né? É muito falar só de Van Gogh num dia só. Mas eu resolvi colocar o Hieronymus Bosch por uma razão, e eu vou explicar logo de cara. Os dois, tanto Van Gogh quanto Hieronymus Bosch, fazem parte da minha infância. Os dois. Desde os 7 anos de idade, eu tenho uma relação de a palavra em psicanálise, a palavra que eu tenho usado em psicanálise no meu seminário é unheimlich, que é estranho, uma estranheza tanto com Van Gogh quanto com Hieronymus Bosch. Claro, Hieronymus Bosch só dá estranheza na gente, né? Aquele cara
era um maluco. Mas desde os 7 anos de idade, no meu quarto, no quarto onde eu dormia, na minha casa, tinha esse quadro aqui. Você me diz, Lu, se vai dar para ver o quadro direito? Você me fala aí. Tá. Baixa um pouquinho. Assim? Agora. Foi, apareceu. Uhum. Então, esse quadro ficava no meu quarto. Na minha casa tinha várias reproduções do Van Gogh em um tamanho grande, não vou recordar que tamanho era, mas eram quadros enormes do Van Gogh, reproduções enormes, com moldura, como se fosse. Eu pensava que eu tinha um Van Gogh no meu quarto, né? Isso era uma maravilha. Eu pensava que tinha girassol do Van Gogh na sala onde eu morava. Eu não sabia, para mim era quadro de verdade. Aos 7 anos, né, sei lá quem é Van Gogh, não tinha a mínima ideia. Mas qual era a função desse quadro? Né? Assim, me introduzir na alma de Van Gogh, nem na pintura, eu vou dizer, na alma de Van Gogh, e eu ficava nesse quadro, né, que é uma rua de Arles, um lugar onde Van Gogh morou, viajando por esse quadro. Eu via, e tem, né, e se vocês quiserem eu posso mostrar, tem várias figuras nesse quadro, vários bichos, vários serezinhos que eu via nesse quadro, e tem nesse quadro. Eu vejo uma galinha, um dromedário, um outro bichinho verde, bichinhos no céu. No céu, nuvem, a gente sempre vê animais, bichos, né? E eu passeava nessa rua. Eu ficava deitado na cama, horas, viajando nessa rua. Eu vi um filme ontem, que eu recomendo a você, que é As Estrelas da Terra. É um filme lindo, é um filme indiano, de um menino que é um menino sonhador. Eu fiquei me reconhecendo no menino, né, que ele fica olhando para o caderno dele de matemática, e os númerozinhos vão brincando, vão subindo, vão, né, se metamorfoseando, sobe na imaginação dele. Ele não consegue pensar a não ser em arte. Ele só consegue pensar em arte. Fatidicamente, na mesa de centro da sala, tinha o livro do Hieronymus Bosch. Um livro de arte do Hieronymus Bosch, desde pequeno. E eu tinha uma certa fascinação e horror por aquilo. Aquilo que me chamava para dentro do livro, né? Assim, o tríptico do Hieronymus Bosch, era uma loucura. Era, né? Assim, como é que um menino de 7 anos vê aquele tríptico, e era um livro desses que a folha se desdobra, vai se dobrando para dentro, e depois ela abre e fica maior do que o livro, né? Então ficava um tríptico enorme, esse livro, e que eu ficava fascinado vendo aquelas figuras, né? Tanto o inferno, o paraíso e o próprio Jardim das Delícias, que são figuras em geral, um sonho, você fala a respeito de coisas que você viu na sua mente, assim, na sua vida. Você vai sonhar coisas que você viu, você vai sonhar coisas que... os sonhos são fragmentos de restos diurnos, mas histórias do passado. Cria e você... no Hieronymus Bosch, né, nesse tríptico, é o sonho além do sonho. É a imaginação, né, assim, que transborda para além da imaginação.
são pessoas que são pura metamorfose. Para quem não conhece o Jardim das Delícias... É uma maravilha isso. É uma maravilha. E só um adendo no que você está falando, porque eu também sempre tive esse horror da infância do Bosch pelas figuras, né? E porque você propôs isso para a gente fazer a live, aí é que eu fui estudar Bosch. Né? Eu te agradeço por isso, porque realmente as obras dele hoje eu consigo ver de uma outra forma, né? É lógico. Mas aí eu vi que ele só tem 25 obras creditadas a ele, né? Porque ele não tinha o hábito de assinar as obras. E como ele fez sucesso em vida, ele não foi, ao contrário do Van Gogh, que penou muito para viver da arte, enfim, o Bosch ele tinha uma condição financeira muito boa, né? E ele teve mecenas, a igreja encomendou painéis dele na época. Continua. A igreja encomendou, um rei teria encomendado o tríptico, me parece que Henrique VIII, alguma coisa assim, teria encomendado o tríptico, e o tríptico é motivo de disputa ao longo dos séculos. Invasões, os reis escondiam o tríptico, tipo, leva meu castelo, mas não leva o Hieronymus Bosch, El Bosco, né? Não leva. E era motivo mesmo assim, de briga, era motivo de disputa. E o quadro sobreviveu a isso tudo. Né? Assim, a gente ter sobrevivido eu ter sobrevivido ao Hieronymus Bosch, e é um quadro que ele tem uma narrativa, porque em geral os quadros têm uma narrativa pontual de uma cena, né, os quadros abstratos de uma emoção. O tríptico do Hieronymus Bosch é uma narrativa da humanidade, não é uma narrativa de uma característica única, de um cenário único. Ele narra toda a humanidade, ele narra todas as paixões da humanidade, ele narra todos os vícios, as virtudes e principalmente os pecados. Todos estão lá, todos. Com todas as artes que se conhecia naquela época, inclusive a música. Assim, é um quadro descrito e tem pedaços, tem uma parte do Jardim das Delícias que tem notas musicais desenhadas na bunda de uma pessoa que está deitada de costas, e as notas musicais estão escritas ali. E o mais interessante dessas notas musicais é que ela tem um espaço, um intervalo de tempo que era proibido naquela época, porque se chamava do som do diabo, que era o silêncio. E está lá, né? Assim, e é cantado num vídeo que eu tenho, que eu trouxe de lá do Museu do Prado. Aliás, tem uma outra historinha que eu já conto. Esse vídeo é um vídeo de 1 hora e tanto, só com personalidades falando sobre o tríptico. Personalidades do mundo inteiro. Tem até a Adélia Prado, do Brasil, falando sobre o quadro. Tem o Salman Rushdie, que é um escritor, né, assim, que ele escreveu os versos satânicos, que foi proibido, e ele ficou sumido, né, assim, mostrar a bunda também era proibido. Ele mostrava tudo, a Etel está falando lá. Tem várias pessoas falando, e tem uma mulher que chega e começa a cantar exatamente a partitura que está escrita lá, porque é cantável. Então, assim, dizem que ele era um sujeito com uma erudição muito grande para colocar tantos elementos quantos tem ali no tríptico. Era de uma erudição assim fantástica, o Hieronymus Bosch.
E você E acha, você concorda que ele descobriu o inconsciente, através das obras dele, que ele foi é, vamos dizer é, assim, na nesse psicanálise? vídeo, nesse vídeo, isso é bem lembrado, assim, a tua questão. Nesse vídeo, fazem um recorte do tríptico e aí tem um sujeito numa galeria, hoje, que vai andando até um quadro do Salvador Dalí. E é um quadro, eu já vi esse quadro, é um quadro grande, que vai se sobrepor a esse recorte do Hieronymus Bosch. É exatamente igual. O Salvador Dalí colocou, pegou esse quadro e retratou à moda dele um pedaço, um recorte do tríptico do Hieronymus Bosch. Então, o próprio Salvador Dalí visitou Freud e pintou, fez um retrato do Freud. E teve um movimento, não só do surrealismo, né, mas tinha um outro movimento que trabalhou o André Breton, né, que era um escritor, várias pessoas, o próprio Magritte, que era de produzir uma associação livre, de produzir tudo aquilo que viesse à mente sem nenhuma interferência, produzir livremente. E quiseram associar isso à psicanálise. O Freud disse que não. Por quê? Porque dadaísmo, porque na psicanálise precisaria, né, assim, a diferença entre uma arte pintada assim, feita assim, né, na associação livre, com fluxo de pensamento, com fluxo de ideias, né, com fluxo de imagem que quisesse ir. Precisaria de um analista, né, para poder extrair alguma questão da palavra do sujeito, do inconsciente do sujeito. Aí volta o Hieronymus Bosch, né, um quadro que ele tem sempre alguma coisa a mais para ser vista. Então, assim, a gente pode pensar no Hieronymus Bosch, que é um quadro infinito, que é um quadro para ser visto e revisto sempre. Tem sempre alguma coisa a ver e tem sempre alguma coisa por detrás do visto. Então, nesse sentido, pode-se pegar uma ideia a respeito do inconsciente, como se sempre tivesse alguma coisa a mais ali que ainda não foi dito, que ainda não foi visto. O próprio Salman Rushdie fala assim que é um quadro, você pode escrever um livro sobre ele, um livro inteiro sobre ele. Van Gogh? Bora para o Van Gogh? Falou sobre... Então, eu estava lendo recentemente, eu li que o Van Gogh, alguns cientistas chegaram à conclusão de que o Van Gogh decifrou um padrão matemático, né, o padrão da turbulência. Em 2004, quando eles lançaram o telescópio Hubble, né, eles identificaram exatamente o que o Van Gogh retratava nos quadros. A poeira em volta das estrelas e aquele turbilhão que é característico do céu do Van Gogh. Aliás, fazer um parênteses aqui. A Lu fez um quadro belíssimo do Van Gogh e me deu, tá, gente? Eu ia te pedir, eu esqueci uma foto do quadro. O meu quadro está em Teresópolis, não está aqui para mostrar, senão eu teria mostrado. Nesse meio tempo, uma semana, não tinha como, nem vou, não saio de casa. Depois a gente mostra aí. Então, eu sou apaixonada por esse quadro, né? Van Gogh chegou para mim, você falou da infância, ele chegou para mim quando eu tinha 16 anos e através do meu irmão me levou para ver uma peça sobre a vida de Van Gogh. Gente, quero pedir desculpas assim, porque tem, acho que festa na casa do meu vizinho. E às vezes eu estou competindo com a festa ali.
E aí, daí por diante, ele fez parte da minha vida, né? E assim, todas as vezes que alguém ia no museu ou via alguma coisa de Van Gogh, me mandava e falou, pô, Lu, lembrei de você e aquela coisa toda. E recentemente eu assisti o Sede de Viver, que o Kirk Douglas fez o Van Gogh, e inclusive hoje, quando eu penso no Van Gogh, eu tenho a imagem do Kirk Douglas, porque é tão visceral a interpretação dele, e para quem não viu, eu sugiro que veja, porque é Maravilhoso. belíssimo, A produção né? do Van Gogh E é Douglas. é maravilhoso, é maravilhoso. Eu não está, infelizmente, na Netflix, talvez em alguns canais na internet seja possível baixar, mas eu ganhei de uma grande amiga uma cópia do filme e fiquei encantada. E Aham. aí, A Noite Estrelada, ele pintou depois que ele cortou a orelha, né? Ele estava internado e assim, isso me impressionou muito, porque apesar de eu gostar muito desse quadro, de eu já ter feito várias releituras dele, inclusive uma que você tem, eu não tinha me aprofundado no estudo, Aham. sabe? Eu te agradeço, assim, porque essa live, acho que, apesar de ser legal para quem está assistindo, para mim está sendo, assim, Pra mim, um momento até de incentivo de aprofundamento mesmo, porque a vida estava muito corrida e eu estava sem tempo para estudar, e agora que eu tenho mais tempo para estudar, né? Então eles chegaram a essa conclusão de que Van Gogh descobriu esse padrão matemático. Mas como que ele descobriu esse padrão matemático? Depois de um hum, surto psicótico, né? E aí, conversando com a doutora Valéria Varela, que é psiquiatra, e está fazendo doutorado em História da Arte, e o objeto dela de estudo é Van Gogh, ela me falou que Van Gogh era epilético e que, aí eu não sei se você, porque, assim, é uma opinião que eu não posso afirmar, que talvez por isso ele via as cores com um grau a mais vívidas, mais vibrantes, assim, entende? aham. Não sei, E não sei te dizer. aí, assim, será que por isso ele conseguia ver esse turbilhão nas estrelas? Ele conseguia enxergar a noite? Porque, não sei se vocês sabem, o Van Gogh ele foi um dos primeiros pintores a pintar a noite sem em preto, né? Tem uma cena, tem, tem uma cena num dos filmes dele. Eu devo ter uma meia dúzia de 8 filmes sobre Van Gogh e de pessoas interpretando. O clássico é esse que você falou, do Kirk Douglas. Uhum. O Van Gogh e o Gauguin ficaram muito amigos e foram morar juntos. E tem uma cena, num desses filmes, já não sei mais qual, que eles estão na beira de um lago, cada um com sua tela, né, pintando a paisagem, e aí um olha para o outro quase que ao mesmo tempo, e o Van Gogh fala, na natureza não tem preto. Aí o Gauguin fala, na natureza não tem preto. E que eles pegam a tinta preta e jogam dentro do lago. Né? E ele não usa preto. Assim, Uhum. quase não usa branco. Ele usa uma mistura de cores. No quarto de Arles, aquele quarto famoso que eu O tenho quarto aqui. dele? Aquele quarto de Arles, com aquela cama, né, que Uhum. eu tive um pouco a ousadia, foi esse, de Uhum. repintar, né, e botei no meu consultório, uma ousadia minha. Não tem branco nesse quadro.
ele usa, né, assim, várias tonalidades e ele evita usar tanto branco quanto preto, né, assim, e ele acha que o mundo é essa mistura de cores. Uhum. Tem o impressionante, né, de Van Gogh é que ele pintou só durante 10 anos, dos 27 aos 37. Né? Foram 10 anos em que ele pintava de noite. Ele botava vela no chapéu, essa cena do Kirk Douglas, né, assim, maravilhosa. Ele pintando de noite, a noite estrelada, isso, com vela no chapéu, né, pintando de noite, assim, coisa que ninguém ousava pintar, né? Ninguém pintava. Né? A paixão dele, né? Ele foi tomado de uma tal forma pela pintura, né? Que ele não parou de pintar. Eu vejo em Van Gogh, assim, eu não tenho essa informação que você tem, né? Assim, do espectro, eu não li isso. Eu já li algumas biografias do Van Gogh, sobre Van Gogh. Tem uma que eu Uhum. estou lutando com ela, que são 1.200 páginas. É um calhamaço, assim. Eu estou mais ou menos no início. No início eu digo que eu tenho umas 200 páginas Esse? lidas. Esse, é ele. É ele. É, eu chego lá. É, ele mesmo. E que, né, assim, se debruçar sobre Van Gogh é uma ousadia infinita também. Assim como Hieronymus Bosch, né, assim, se debruçar sobre o Van Gogh é uma ousadia, né, assim, para uma vida. Eu tive uma sorte. Minha irmã foi estudar cravo em Den Haag, em Haia, que Uhum. é 40 minutos de trem de Amsterdã. E eu fui visitá-la, né? E fiquei uns dias na casa dela. E, claro, Uhum. pegar um trenzinho de Den Haag para Amsterdã, para ir para o Museu de Van Gogh, era um pulo, né? Ah, eu vou ali no final, né? Vou ali visitar Van Gogh, não sei o quê. E ficava, assim, horas dentro do museu, maravilhado. Quer dizer, a história do museu que eu ia falar do Hieronymus Bosch foi que Uhum. na segunda vez que eu fui não, foi na primeira vez que eu fui a Madrid, Uhum. eu estava no Museu do Prado e não me dava conta que ali estaria o Hieronymus Bosch. Entrei, né, assim, e já estava no final da visita ao museu, estava cansado, estava saindo. Quando eu olhei para uma porta assim, eu falei, acho que não entrei nessa sala. E resolvi Uhum. entrar. Quando eu entrei, estava lá o tríptico da minha infância, né, junto com outros quadros dele. É uma sala que, né, só tem Hieronymus Bosch. E eu não Uhum. conseguia mais sair da sala. Eu fiquei sentado num banco lá mais de hora e meia. E eu levava sempre um caderno, na época que não tinha celular, não tinha nada, Uhum. escrevendo sobre aquele quadro para poder sair de lá. Eu precisei escrever, não sei quantas páginas eu escrevi para poder me distanciar. Eu fiquei capturado dentro do tríptico, né? Fiquei capturado dentro, assim como um Maurice Merleau-Ponty que fala, ele tem um livro que eu gosto muito que se chama O Olho e o Espírito, em que ele está analisando as obras do Gauguin, exatamente do Gauguin. Uhum. É, e, e ele fala, né, quando um artista olha para uma mata, né, assim, e vê um ponto, é porque algo naquele ponto também o olhou de lá, né, e o capturou para dentro. E aí Uhum. é o que eu complemento, né, assim, a única maneira do sujeito, do artista sair dessa situação é retratando aquele quadro. Né, assim, a única maneira daquilo soltar, né, daquilo sair da vida dele é escrevendo sobre isso, né? Assim, pintando, tentando sublimar essa pulsão que assim, é avassaladora.
né? Você é tomado. Eu, pelo menos, assim, fui tomado algumas vezes pelo esse encontro com a arte, né, que a maneira que, nesse dia que eu tive para sair, foi escrever, escrever. Fiquei lá mais de 1h30. Com certeza, dentro de uma sala pequena, e eu já era quase 5 horas da tarde, estava fechando o museu, estava exausto, senão eu ficaria. A outra vez que eu fui lá, o quadro não estava exposto, não estava exposto. E Mas é aí, deixa uma... eu te perguntar uma coisa, só para a gente fazer aqui o link. Como é que surgiu a ideia de falar do Bosch e do Van Gogh? Então, eu acho que por essa correlação que tem na minha infância, né? Essa dimensão desse assombro, tanto com um quanto com o outro. Eles são contemporâneos para mim. Não, Hieronymus Bosch é 1470 e pouco, e Van Gogh é 1850, por aí. Mas eles são... Eu descobri os dois na mesma época. Assim, eu descobri os dois na minha infância, né? Na minha casa tinha essa cena aí desse livro. E era um livro que eu via com vergonha. Por quê? Porque era um menino, né? Imagina, vendo cenas de sexo. Para mim era cenas de sexo. Né? Assim, é uma orgia, vejam lá. Né? Quem não viu, veja lá. Né? É uma orgia, hoje em dia, né? Assim, é uma orgia maravilhosa. É uma grande orgia isso aqui. É uma maravilha. Hoje em dia, Bosch. de repente, hoje em dia seria até censurado em algum museu, né? No Se eu Brasil. colocar uma foto, né, tirar uma foto de uma parte aqui e colocar no Facebook, né, o Facebook, aqueles coisas do Facebook vão me deletar, né, vão me censurar. Imagina, censurar Hieronymus Bosch. Como já censuraram uma amiga minha, psicanalista, que ela colocou a criação do mundo, Uhum. tem a mulher nua, a vagina, que é um clássico sobre a criação do mundo, né? E o Facebook censurou, né? Então, assim, censura maluca. Mas eu extraí algumas coisas aqui para ler. Eu posso ler um trechinho assim sobre o Van Gogh? Lógico. Pode? Deixa eu só te mostrar, só para te botar inveja. Olha só o que eu ganhei. O Atlas Nossa, que maravilha! Van Gogh, que o Museu Van Gogh lançou no final do ano passado. Aí uma amiga minha, que é escritora e mora na Alemanha, ela me mandou de presente de Natal. Que maravilha! Se quiser, eu te empresto. Vamos torcer para... Eu ia falar isso agora. Vamos torcer para que essa pandemia acabe, para a gente se ver, trocar livro, ver junto, qualquer coisa assim. Mas o que eu queria ler muitas pessoas escreveram sobre Van Gogh, né? Assim, tem muitas biografias, eu tenho muitas biografias. Tem a carta, o Van Gogh escrevia muito bem. Né? O Van Gogh Tem um escreve livro, muito né? bem. Oi? Tem um livro das cartas para Theo. Que são cartas a Theo. Isso. Essa é uma edição antiga portuguesa. Agora, como ele olha para a paisagem, como ele descreve a paisagem, é exatamente como ele pinta, é como ele vai pintar. O olhar dele descritivo sobre a paisagem já é um quadro. Eu queria ler um trechinho. Ontem fomos fazer um passeio, fomos admirar uma enseada. Uhum. O caminho que aí nos leva atravessa campos de trigo com renques de espinheiros. Chegados ao nosso destino, vimos à esquerda uma encosta alta e escarpada, de areia e pedra, da altura de um prédio de 2 andares. No topo,
ergue-se velhos piurriteiros nodosos, de tronco coberto de musgo cinzento e com ramos inclinados para a mesma banda e alguns sabugueiros. O solo que pisávamos estava juncado de pedras grossas, cinzentas, de rochas calcárias e de conchas. À direita, o mar calmo como um lago, no qual se refletia a luz do céu, de um cinzento delicado. Era o pôr do sol. É o quadro. Ele descreve um quadro, né? É a carta de 28 de abril. Olha só, que dia é hoje? 25. 25. 28 de abril de 1876. São cartas que ele escreve ao Theo, que são lindas as cartas. O outro trechinho que eu trouxe para ler aqui é de um escritor que eu gosto muito, chamado Antonin Artaud, num livro pequenininho que se chama Van Gogh, o Suicida da Sociedade. E que o Antonin Artaud, como curiosidade clínica, como curiosidade psicanalítica, Lacan foi visitar, Jacques Lacan foi visitar Antonin Artaud no Hospital de Sainte-Anne. Uhum. E chegando lá, Lacan, depois de examinar o Artaud, diz que ele está totalmente inutilizado para o processo criativo. Mas enquanto ele não enlouqueceu de vez, Antonin Artaud escreveu muitos textos e muitas peças de teatro. E escreveu esse livro, que é o Suicida, né, da sociedade, dizendo que a sociedade matou Van Gogh. Né? O mal-estar na civilização matou o Van Gogh. O Van Gogh tem uma história que é muito interessante desse ponto de vista clínico, é que ele teve um irmão natimorto com o mesmo nome dele, Vincent Wilhelm Van Gogh, e nasceu morto. Alguns dizem que durou dias, mas enfim, há uma controvérsia sobre isso. E o pai do Van Gogh era um pastor, né? Então tinha situação de pequenininho, de Zundert, onde ele nasceu, a igrejinha do pai e o cemitério do lado. Então Van Gogh, sempre que ia, pelo menos aos domingos, para a igreja, passava ali diante da lápide do nome dele enterrado, né, porque Van Gogh recebe o mesmo nome, de substituir o morto. E isso é uma das prováveis loucuras do Van Gogh, essa identificação ao lugar do morto. E que tenta fazer... Oi, fala. Isso é uma coisa que me impressiona. Como que eu fiquei pensando justamente isso, como isso influenciou na vida dele, por ele não ser o primeiro. Não que não seja só o primeiro. Por ele não se sentir singular, entendeu? Então, ele não é singular e ele tem que ficar no lugar do irmão morto. Ele tem que ficar no lugar do morto. Por isso que uma das razões dos biógrafos, né, que dizem, é a razão dele ter tanto buscado ao Theo, né, de ficar tão colado do Theo, porque o Theo era o irmão dele vivo. Né, porque o outro irmão, que tinha o mesmo nome dele, né, assim, ele se identificava aquilo, era o nome do morto. Né, ele tem o nome do morto. Né, então, a dificuldade, né, assim, de atravessar essa identificação é porque ele está ligado, né, assim, a um sujeito que está morto. Né? Eu acho que, inclusive, influenciou até na questão dele ter buscado a arte. Ele demorou a buscar a arte. Ele foi fazer várias coisas antes disso. Ele tentou ser pastor. Ele, desde cedo, ele não gostava muito de estudar. Como esse garotinho do filme, né, que eu vi ontem, que eu falei para vocês. Ele não gostava muito de estudar. E aí o pai dele, o pai do Van Gogh, conhecia o representante, tinha
Hollande, um representante de uma galeria da França, e colocou Van Gogh lá para ajudar na galeria. É assim que ele começa a ter contato com a arte. Dali ele vai para a Inglaterra, para uma outra filial dessa galeria famosa, e depois ele vai para essa galeria na França. E aí ele realmente toma contato com a arte. Né? Assim, foi ao acaso, né? Assim, essa aproximação. Mas a mãe do Van Gogh gostava de pintar. A mãe do Van Gogh era uma boa desenhista. Tinha uma mão firme, que diz os biógrafos. Tem rascunhos dela, assim, e ela gostava de pintar. Aí eu vou ler aqui, então, um trechinho. Você acha que a religião, fazendo aí um paralelo entre Bosch e Van Gogh, os dois eram religiosos? Sim. Né? E aí eu estava lendo, acho que foi até nesse livro aqui, estou mostrando aqui as fontes de pesquisa também para o pessoal saber. É bom, né? E eles falam que, por exemplo, que Bosch teve mais liberdade porque tinha uma condição financeira melhor. Tá? E por isso abordou temas tão polêmicos, enfim, que até hoje são polêmicos, né? Vide a sua infância. E que Van Gogh, por não ter condições, que ele não se aprofundou tanto na crítica através da arte, que ele foi buscar a cor, coisa que eu particularmente não concordo. Que ele foi buscar a cor, a luminância, para ser aprovado, para ser aceito no meio artístico. Não só pelas pessoas da família dele, mas de um modo geral, que ele tinha esse problema com ser aceito. Né? E você acha que isso tem alguma ligação realmente, que a questão financeira influenciou na produção artística de cada um? Acho que as duas coisas. Quer dizer, e é o que Freud trabalha na questão da psicanálise, a questão do pai. Os dois tiveram sérios problemas com o pai e com a religião. Tanto o Hieronymus Bosch, embora agraciado pela religião, né, financeiramente, o Van Gogh tinha uma relação muito difícil com o pai dele. O pai dele era um cara muito severo, embora tenha ido buscar Van Gogh numa situação crítica, que ele estava dormindo quase que num caixote, num pedaço de madeira, e resgata ele para casa. Quer dizer, assim, a influência da religião neles, assim, foi muito forte. Isso não em Van Gogh, isso não tem muita influência, a religião. Né? Você não vê muitos aspectos religiosos, uma igreja lá, né, longe, fazendo parte do cenário, mas não, por exemplo, tão forte quanto em Chagall. Né? Em Chagall, a presença da religião está muito forte. Em Hieronymus Bosch, né, esse tríptico, né, que é o Jardim das Delícias, que pode ser comparado com a Divina Comédia, né, do Dante Alighieri. A Divina Comédia tem os três, né, o paraíso, o inferno e o purgatório. Né, são três tempos da Divina Comédia. É uma obra monumental, atravessada pela religião. Né? O Van Gogh não tem esse atravessamento. O que eu vejo em Van Gogh, pelo que eu tenho lido ao longo dos anos, é que tem essa dificuldade, né? Assim, estúpida financeira. O próprio Theo, que o ajudava, começa a ter crise financeira. Uma hora que ele briga também com o Theo, e aí isso produz mudanças nele. Quer dizer, veja, ele está no final do impressionismo, né? Ele pega a rasteira ali do impressionismo. Embora ele goste, ele acha que aquilo não representa bem aquilo que ele quer demonstrar.
né? O Van Gogh ele sai fora de qualquer rótulo eu acho, né, assim, não sou crítico de arte, mas eu acho que ele sai fora de qualquer rótulo de, de classe de pintura, né, assim, porque depois do impressionismo vem o realismo. Não, Van Gogh não é realista, né? Aquelas pinceladas, tem até as pinceladas grossas né, do realismo alemão, né? Até do início de Kandinsky, mas ele quer achar... então, o que eu li dele, Lu, assim, é que ele tem um momento de virada que as cores, produzir cores cada vez mais fortes, Uhum. produzir cores que expressassem aquilo que ele sentia. Ele quer, através das cores, expressar o que ele está sentindo. Né, assim, a descoberta dele do amarelo é uma efusão de amarelo nos quadros dele, ou do azul, onde aquilo brota a alma dele. E depois, uma outra grande mudança é de cor para forma. Onde começa, pensa-se, né, assim, os delírios de Van Gogh, onde os ciprestes estão retorcidos, os corvos, os trigais, tem 2 sóis, né, de noite, tem 3 luas, sei lá o quê. Né? Então, assim, a Glória está falando aqui que ele buscou fugir da representatividade fúnebre, que Sim. é uma diferença considerável para o Hieronymus Bosch. O Hieronymus Bosch representa o sofrimento. Van Gogh, embora sofresse, ele não tem um quadro que represente o sofrimento. Não tem um quadro que represente a dor. O lirismo dele com as framboesas, com as cerejeiras, né? O lirismo dele com as flores, com os girassóis, com a quantidade de quadros, né, sobre o campo, de uma delicadeza, né, de uma singeleza assim, de doer nossa alma em ver aquilo. Não dele retratar isso. Né? Ele não retrata, por exemplo, como Salvador Dalí, como um outro espanhol que eu gosto, mais contemporâneo, que faz uma crítica à sociedade. Eu esqueci, depois eu lembro. Mas o Van Gogh tem isso, né? Assim, ele transforma a própria dor dele, né, os comedores de batata é o primeiro, fala ali, né, que demonstra sofrimento. É o primeiro quadro que ele desenha, é um dos primeiros quadros do Van Gogh, né, assim, Tem um e outro que ali também. demonstra esse sofrimento inicial. Depois ele sai disso. Né? Depois ele vai sair disso. Né? Assim, ele está num lugar muito ruim, né? Quase que num quartinho, e que tem Uhum. esses cascadores de batatas ali do lado, né? Assim, e ele retrata isso. Depois, né, nunca mais, ele pinta mais de 1000 Ele tem quadros. também um que, eu, se eu não me engano, aliás, ele tem dois, que é essa mulher. Aham, eu adoro. Lindo, por sinal, e tem um que é um homem, que, se eu não me engano, é o Desânimo, o título do quadro. Mas Aham. a gente vai precisar finalizar, acredita? Está acabando o tempo. O que você ia ler? Lê para gente. A Gilda, eu lembrei do Dr. Gachet também, a Gilda está lembrando do Dr. Gachet. Eu ia ler, posso ler um trechinho então? Lê, lê. Tá. É, Van Gogh, ao pintar, renunciou a contar histórias, mas o maravilhoso é que este pintor é somente pintor, e que é mais pintor que os outros pintores, por ser aquele em que o material, a pintura, ocupa o primeiro plano,
com a cor usada, tal como saiu do tubo, com a marca dos pelos do pincel, um após outro, na cor, com um toque da pintura pintada, como que distinta em seu sol próprio. É lindo isso. O livro do Antonin Artaud é maravilhoso. Aliás, é ele que diz, é só reproduzir, não há fantasmas nos quadros de Van Gogh. Antonin Artaud, que era um louco também, né, que foi internado lá no Hospital Sainte-Anne, e que Lacan vai encontrá-lo, né, assim, mas ele diz, não há fantasmas no quadro de Van Gogh, não há visões, nada de alucinações, mas o sofrimento do pré-natal está lá. É o luzir molhado de um pasto, de um pé de trigo que está prestes a ser extraditado e dos quais a natureza um dia prestará conta. E eu acho que a natureza deve a Van Gogh uma cor. Eu queria terminar essa live assim. Eu acho que a natureza deve a Van Gogh uma cor. Que cor? Escolham, olhem para Van Gogh e vejam, né, assim, mas Van Gogh colocou na natureza mais cores que a natureza tem. É isso. Obrigado, Lu, pela oportunidade de estar aqui contigo. Eu que agradeço. Vamos voltar outro dia? Vamos. Olha só, vamos ver uma outra data e aí a gente anuncia para vocês, né? Para a gente continuar esse papo sobre Van Gogh. O papo sobre Van Gogh vai longe. Vai longe. Inclusive, eu posso ainda falar uma coisa? Dá tempo? Meio minuto? Pode? Então, o Van Gogh, depois que ele dá o tiro no peito, ele vai ser tratado, ele sofre muito, né? E ele vai ser tratado, ele está em Anvers-sur-Oise, né, que é França, e ele depois ele consegue ser tratado num hospital lá em Anvers-sur-Oise, e ele é levado para Viena para encontrar Freud. E Van Gogh começa aí uma análise com Freud. Assim, pouca gente sabe disso. Poxa, que legal, né? Isso. O Van Gogh começa uma análise com Freud. Assim, o Van Gogh é um dos grandes pacientes de Freud. Isso é o livro que eu estou escrevendo, tá? Isso não existe. Então, olha só, a próxima live... Isso não existe. Isso é ficção já. Isso é o livro que eu estou escrevendo. A próxima live a gente continua. Vamos marcar uma data e depois a gente anuncia. Tá? Quero agradecer mais uma vez, Cadu, mas foi ótimo. Por essa oportunidade, por esse papo maravilhoso. Sou sua fã, querido. Obrigada, viu? Agradeço a todos que nos prestigiaram aqui. Se der, e se for possível, vou abrir mais um dia para fazer lives, né, nesse mesmo estilo. Você salvar no seu stories, né? E as pessoas querem ver depois. Eu vou tentar. Da outra vez eu tentei e não consegui. É só quando terminar, você clica aí em salvar no story, que eu acho que fica salvo 24 horas, pelo menos. Beleza. E no próximo sábado eu vou receber a Maíra Torres, que é arquiteta e diretora criativa da FICA Arquitetura, e a gente vai falar sobre essa outra arte que é sensacional, que é a arquitetura. Tá? Em breve eu anuncio aqui, vou conversar com o Cadu, e de repente a gente abre aí um dia extra na semana para voltar com esse assunto. Tá bom, gente? Um beijo. Obrigada, Cadu, mais uma vez. Obrigado, minha irmã querida, minhas irmãs queridas que estão aí, estão vendo. Você é demais. Obrigada, gente. Fiquem em casa, cuidem-se, viu? E esperança, que a gente vai passar por essa. Um beijo.